Boa noite, telespectadores. Boa noite, Angola. Bem-vindos a mais uma edição do programa Grande Entrevista. Hoje o nosso convidado é Álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho, 56 anos de idade. Nasceu em Luanda, empresário com investimentos em vários ramos. Foi presidente da Comissão Executiva do Banco Espírito Santo Angola, também conhecido por BESA. É matemático de formação e foi o primeiro bancário angolano a ser nomeado por uma multinacional. Boa noite, Dr. Sobrinho. Bem-vindo à grande entrevista da TPA. Boa noite, muito obrigado. Dr. Sobrinho, vamos começar por uma coisa muito atual que aconteceu recentemente aqui no país. Foi no decurso desse último final de semana. Como é que está a ver a transformação que está a ocorrer no país, transformação política e particularmente no maior partido, o partido que venceu as eleições do MPLA, no caso? Bem, como sabe, eu não sou político para fazer análises políticas. Mas como cidadão? Como cidadão, eu acho que começa a haver uma mudança, uma evolução, digamos, na abordagem política que era feita até agora. Esta nova abordagem política aflora muitos temas que dizem respeito à economia também, e há uma forma de estar diferente, por exemplo, em termos de justiça e em termos de maior apoio social às sociedades e maior responsabilização dos governantes. Portanto, do que se retira daqui é que começa a privilegiarem mais a meritocracia do que propriamente a ação, o facto de pertencerem a um determinado partido, por um lado, para efeitos de governação, e por outro, digamos, há aqui uma mensagem muito clara de podermos ter a oportunidade de ter apesar do slogan ser melhorar o que está bem e corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Sim, corrigir o que está bem e melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Eu, de facto, acho que, do ponto de vista político, a mensagem é uma mensagem forte, quer para dentro do país, quer para fora do país. E já agora, e porque está a falar da mensagem do MPLA, é membro do MPLA, é simpatizante, é amigo, tem alguma ligação com o MPLA ou não? Não, eu fui da OPA, fui da JMPLA e eu sou simpatizante. É simpatizante do MPLA? Sim. E quando fala de uma mensagem de esperança e uma mensagem forte que está a chegar para dentro e para fora do país, tem estado muitas vezes fora do país, como é que hoje é visto Angola por fora? É visto com alguma expectativa. Eu diria que há uma mudança de narrativa do ponto de vista da nova presidência. E o facto de haver uma nova dinâmica nas relações com países externos do Presidente João Lourenço abre uma perspectiva e uma maneira de ver Angola de forma completamente diferente. Portanto, isto é o feedback que eu tenho tido. Por outro lado, toda a ação... Quando fala em diferente, está a falar de forma positiva ou negativa? Não, claro, de forma positiva. Se ler todos os jornais, desde o New York Times ao Financial Times, etc., e toda a imprensa internacional, no fundo, corrobora aquilo que eu estou a dizer. Não sou eu que digo, é a imprensa internacional. E a imprensa internacional enfatiza muito o facto de uma tentativa de mudança e da atração do investimento externo para Angola. Portanto, criando condições do mercado mais livre e tentando acabar com os clusters, no fundo, que existem no mercado. Isto é visto de forma positiva. Portanto, eu penso que essa mensagem tem passado, embora com algumas dúvidas, que são naturais, não há pouco tempo, mas é a mensagem que tem surgido. É homem de negócio, certamente relaciona-se com empresários, relaciona-se com investidores. A mensagem também é assim vista no seio dos investidores. Portanto, há interesse no investimento em Angola, portanto, de investidores estrangeiros, de grandes multinacionais e que eventualmente com quem eventualmente tenha tido contacto. Portanto, ainda há esse interesse de virem para Angola investir? Há ainda um trauma. Portanto, como sabe, no passado houve investidores que investiram em Angola e, portanto, houve alguma situação menos positiva que ocorreu
na forma como eles abordaram, uns sem razão e outros com alguma razão, mas isso é assim, queixam-se de tudo em toda a parte do mundo, os empresários gostam sempre de estão para ganhar dinheiro, as suas empresas também, e portanto cada um faz a sua abordagem. Mas que no que diz respeito à mensagem forte, há de facto aqui, todos são consensuais naquilo que diz respeito a tentarmos ser uma economia de mercado, uma economia aberta, e termos muitas práticas ainda administrativas, ou seja, muito centralizadas. Portanto, e ainda temos um grau de incerteza que é passado aos investidores estrangeiros, que se está a esbater, mas que de alguma forma ainda se mantém. Porquê? Porque de facto ainda estamos a viver uma situação económica difícil, não é fácil de facto em pouco tempo mudar a trajetória da quebra do nosso produto interno bruto e portanto por esta razão os investidores são sempre por norma pessoas muito desconfiadas. É preciso ver para crer, como eles dizem. E qual tem sido o papel dos angolanos, por exemplo, no seu caso? De empresários angolanos, portanto, homens de negócios angolanos? Os empresários angolanos, como eu, têm sempre uma forma positiva de empurrar o país, fazer o pushing do país e dizer que, de facto, existem condições para se investir aqui. Portanto, o grande problema dos empresários tem sempre a ver com a competitividade e com a transparência, com a justiça e com, de facto, regras que eles possam seguir com alguma precisão. Quando os empresários têm incerteza em relação a essas matérias, têm sempre dificuldade em investir, não no nosso país, em qualquer país. E, portanto, o que se tem tentado passar, e eu no meu caso, é que começa a haver uma alteração da maneira de abordar os investimentos externos em Angola. Os setores para investimento estão perfeitamente definidos numa estratégia de governo, e isso também é importante, o governo decidir quais são os setores produtivos ou não, em que de facto mais tende a apostar, e eu acho que isto no programa do governo é perfeitamente visível. Agora estão à espera, às vezes saem as leis, mas não saem as normas. Às vezes saem as normas e não saem os regulamentos. E, portanto, às vezes temos aqui um problema da celeridade ou não da justiça. Portanto, quem investe gosta que a justiça seja célere também. Uhum. Alva Sobrinho, vive onde? Vive em Angola, Portugal, Grã-Bretanha, Suíça, Ilhas Maurícia, onde é que vive? Neste momento vive em Angola. Está a viver em Angola? Sim. A falência do BESA é um assunto que lhe incomoda, que lhe cria algum transtorno, enfim, é um assunto que lhe tira sono? Agora não, mas já tirou. Digamos que o assunto BESA é um assunto que se espalhou, no fundo teve um efeito boomerang a nível mundial e obviamente tive que ver com isto durante 6 anos, não é? E durante esses 6 anos tirou-lhe sono? Durante 6 anos tirou-me algumas horas de sono, mas não fez com que eu baixasse os braços. Porquê que o BESA faliu? Eu acho que o BESA... Bom, isto é a minha opinião. O BESA faliu por decisão política. Portanto, o BESA... Eu nem sei se o BESA faliu. Portanto, hoje... E porquê que tem dúvidas que o BESA não faliu? Não, ouça, o banco deixou de existir, criou-se um outro banco, portanto, houve... Tudo que se criou à volta do banco, portanto, indiciava de que houve uma falência. Porquê é que tem dúvidas que o banco Mas quem é que disse isso? Mas foi o que aconteceu, o que andou pelo menos nos jornais, enfim, a opinião pública. O senhor, aliás, o senhor e outros integrantes do BESA e do BEJ em Portugal, portanto, foram alvos de alguns processos que podemos conversar aqui neste programa, mas, enfim, o que é certo é que o BESA não existe. Sim. Não, o BESA existe com outro nome. Chama-se Banco Económico. Sim, mas porquê que faliu? Porquê que acha que não faliu? Não, porque não faliu. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Se for os registros comerciais, vai ver que o BESA existe, mas existe com outros nomes. Vamos, do ponto de vista formal, pôr isto desta maneira.
do ponto de vista prático, objetivo, não houve nenhum organismo independente, nem estatal, nem auditores, nem internacionais. Nós tivemos uma auditoria em 2011 feita pelo Banco Central Europeu. Nenhum viu a falência do BESA. Portanto, esta narrativa da falência do BESA nasce dos próprios acionistas numa Assembleia Geral. Portanto, tudo o que se passa a nível de falar da falência do BESA nasce porque os acionistas disseram que o seu banco estava falido. Portanto, não foi o BNA que disse que o BESA estava falido, não foram os auditores da KPMG que disseram que o banco estava falido, não foi o Conselho Fiscal que disse que o banco estava falido, não foram os outros reguladores internacionais que disseram que o banco estava falido. E, inclusive, em 2011 e 2012, o relatório que é feito pela KPMG para efeitos de contas internacionais, standard, não há nenhuma reserva às contas. Portanto, o que existe, que os mídias hoje falam, que toda a gente fala, e que eu tive a oportunidade de falar agora, é para dizer que a única fonte que disse que o banco estava falido, foram os acionistas, os mais acionistas. Quando o senhor saiu do BESA, estamos a falar em 2012, não é? O senhor saiu do BESA em 2012 ou 2013? Não, saí em 2013 como presidente não executivo. Pois, quais eram os lucros do banco? O banco nunca apresentou prejuízo. Ou seja, o banco desde o início da sua atividade em janeiro, acho que foi 24 de janeiro de 2002, até a minha saída, foi um banco que apresentou sempre resultados positivos. Em 2010, foi o banco que conseguiu ultrapassar pela primeira vez a barreira dos 400 milhões de dólares de resultados líquidos positivos. E quando eu saí, o banco era o banco, em termos de ativo, maior do mercado, tinha mais de 10 bilhões de ativos de fundo e tinha fundos próprios superiores a $1 bilhão. E tinha 34 agências só. Portanto, a informação, a narrativa que, no fundo, foi explicada e passada para fora, que foi a percepção que se tornou realidade, foi que o BESA estava falido. A fonte desta informação não veio de instituições e autoridades independentes. Veio dos acionistas. Agora pode-me fazer a seguinte pergunta, isso não faz sentido. Sim, exatamente, era isso que eu ia perguntar. Não faz sentido. Como é que um acionista pode declarar a falência do seu banco, do banco onde tem negócio e um banco que está a prosperar? Isso não faz qualquer sentido. Por isso é que eu lhe disse que tinha sido uma decisão política. Portanto, não faz exatamente sentido. Não faz sentido, só fazendo sentido se, através dos acionistas maioritários, haver uma concertação, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista de interesses dos acionistas, que aquilo tivesse acontecido. Portanto, não me parece que haja, se me citar uma fonte independente, que não aquela Assembleia Geral do BESA, em 3 de outubro de 2013, depois de eu ter saído em junho de 2013, em que depois foi retomada no dia 5 de novembro de 2013, não há mais nada que encontrei em lado nenhum, nem nas reservas que o banco teve em 2011, em 2012, postas pela KPMG, disseram de alguma maneira que os rastros de solvabilidade não cumpriam com as regras do Banco Central, Banco Nacional de Angola. Mais uma coisa que eu tenho a dizer. Relativamente às contas dos IAS, International Accounting Standards, são os estándares internacionais das contas, com base nesses critérios, o banco não estava falido. E isto foi feito pela KPMG Internacional. Uhum. Mas quando fala numa decisão política, acha que a falência do banco foi decretada por uma decisão política? Uma decisão política de quem? Em concreto? Eu vou a factos. Isto é a minha percepção. Quais são os seus factos? Os meus factos são os seguintes. Eu sou contactado
em junho de 2012, pelo presidente do Grupo Banco Espírito Santo. Aliás, isso é público, na comissão de inquérito parlamentar que teve lugar em Portugal. O Dr. Ricardo Salgado foi contactado por 2 acionistas. Os acionistas angolanos? Angolano. Quem são? Foi o general Leopoldino Nascimento e o engenheiro Manuel Vicente, na altura Ministro de Estado da Economia, e o outro assessor da Presidente. Os 2 eram acionistas do banco? Não sei. O general Leopoldino era através da GNI, porque eu acho que ele é acionista da GNI. O engenheiro Manuel Vicente, não sei, vinha como Ministro de Estado e representava o Presidente da República. E foi dito ao Dr. Ricardo Salgado, pedido para me afastar da presidência do banco, em junho de 2012. Qual era a razão apontada? Eu só estou a falar do que é que eu acho que é político. A segunda tem a ver com a estrutura acionista. A estrutura acionista do banco era uma estrutura acionista que, de facto, tinha membros do governo, da Assembleia Geral, que nós tivemos lugar, teve presente a representar a Portemil, que tinha 24%, o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar, o general Copelipa. Teve o general Leopoldino Nascimento. E teve também, como Presidente do Conselho de Administração, nesta Assembleia, o engenheiro Paulo Cassoma, que tinha sido Presidente da Assembleia Nacional. Portanto, isto é um facto. O outro facto que me leva a esta questão, estamos a ver que há aqui um envolvimento de pessoas ligadas ao poder. O outro facto tem a ver com a garantia soberana. O Estado passa uma garantia soberana de 5 mil milhões de 5,7 mil milhões. Sim. E se reparar no preâmbulo dessa garantia soberana, os empréstimos do BESA são justificados por créditos que são dados para apoio à economia do país. Mas a garantia soberana era exatamente para cobrir os créditos que existiam e que o BESA, não, segundo informações que vieram de fora, a sua gestão também não conseguia explicar que eram créditos no mesmo valor, ou não? Não. Eu estou-lhe a dizer que a informação veio da Assembleia. Sabe o que é 5,7 bilhões de dólares numa carteira de crédito que tem 6 bilhões de dólares? É o crédito todo de um banco. Isso é completamente impossível, é um absurdo. Portanto, não faz sentido. E analisando os números, em primeiro lugar, que os acionistas digam que o banco está falido, porque vão perder. Portanto, eu nunca vi nenhum banco a dizer que a sua própria empresa está falida. Em segundo lugar, eu aponto isto do ponto de vista político, mas há situações... Sim, mas estava a falar da garantia soberana? Da garantia soberana surge em dezembro. Então, estamos a falar em novembro de 2013. A garantia soberana é passada a 31 de dezembro de 2013. Portanto, praticamente um mês depois. E, portanto, a decisão não é uma decisão... O banco é um banco privado. A decisão é uma decisão do Estado, decisão pública. E, portanto, o envolvimento que existia dos acionistas, quer da Portemil, quer da GNI, era, de facto, um envolvimento. Não era o Estado, eram pessoas ligadas ao Estado, ao Governo. E, portanto, por isso é que eu digo que isto foi uma decisão política. Se rever outra vez a estrutura acionista atual do Banco Económico, vai encontrar exatamente o mesmo figurino. Ou um figurino completamente diferente, mas com acionistas privados, como a maioria, e a Sonangol como segundo maior acionista. Portanto, nós, de facto, toda a informação da carteira de crédito que foi apontada, né, ao Banco Nacional de Angola, diga-se de passagem, o Banco Nacional de Angola, nós estávamos... Eu não estou a dizer que o banco estivesse bem, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que o banco tinha aspectos positivos, mas também tinha aspectos negativos. Mas dizer que o banco estava insolvente não é verdade. E, portanto, o porquê daquilo que era apontado e que era uma grande preocupação digamos, do banco e da estrutura, é que o banco, há geralmente 3 riscos existentes no banco. Há o risco de crédito, há o risco operacional e há o risco de liquidez.
Pois, mas no caso do BESA, o risco que se apontou foi o risco do crédito. O risco, não, senhor. O risco que se apontou e está no Banco Central foi o risco de liquidez, nunca o risco de crédito. O risco de liquidez, nós tínhamos um plano chamado Plano de Recuperação de Liquidez, que é do ano 2012 ao ano 2017, e que foi aprovado pelo Banco Nacional de Angola, e não foi cumprido. Portanto, e neste risco, nesta recuperação, chamada recuperação de liquidez, era a venda de ativos que estavam no balanço do banco, que deveriam ser feitos para o banco ter a liquidez suficiente, principalmente em moeda estrangeira. Mas eu gostaria de lhe dizer outra coisa. É que o risco de liquidez do banco também não foi causado pelos clientes nem pela gestão. O risco de liquidez do banco foi causado por o Estado, não ter cumprido em cerca de 800 milhões de dólares, porque sabe que o banco que mais suportou o Estado de Angola foi o BESA. Portanto, o fundo empresarial, de fomento empresarial do Estado, 9,5 bilhões, foi tudo financiado pelo BESA. E depois havia as chamadas cartas de crédito, os créditos por assinatura, que caem a posteriori. O banco avança com o dinheiro, tinha uma relação com o Estado muito boa, ou seja, durante 5, 6, 7 anos, o Estado sempre cumpriu com as suas obrigações. Quando os importadores recebiam a sua mercadoria, o Estado pagava. E geralmente era o Estado que era o cliente. Quando o Estado não pagou e decidiu não pagar, deixou o banco, e há cartas assinadas, portanto, isso está tudo documentado. Foi feito um alerta em finais de 2010 no banco, que o banco ia entrar com problemas graves de liquidez e de insolvência, por causa desta falta de liquidez em moeda estrangeira. Do ponto de vista desta dinâmica, criou-se de facto num ano e meio uma imagem que não foi positiva para o mercado. O banco não conseguia fazer transferência em moeda estrangeira e, portanto, criou-se aqui uma reputação que o banco tinha de um bom serviço numa má imagem. Sim, mas a informação que veio a público é que o banco tinha fundamentalmente uma carteira de crédito da qual tinha perdido o controle, e era uma carteira de crédito na ordem dos 5,7 mil milhões de dólares que a sua gestão não tinha controle rigorosamente nenhum. Portanto, essa carteira de crédito existia ou não? Essa carteira de crédito, ainda bem que toca nisso, é obrigatório, quer do aspecto, quer em termos nacionais, e porque era um banco que consolidava internacionalmente, de mandar os 30 maiores devedores do banco. E estes 30 maiores devedores representavam, em termos da carteira de crédito do BESA, cerca de 80% da carteira de crédito. E quem eram os 30 maiores devedores do Agora não vou enunciá-los aqui, mas sempre foram mandados para as autoridades, para os acionistas, porque o BES, para consolidar, precisava desses... Mas eram particulares ou... Não, particulares e empresas. Estavam lá tipificado o tipo de crédito, o beneficiário do crédito e tudo. Se não tivessem, pediam-nos. Portanto, quando a Comissão Europeia cá veio, também analisou estes créditos. Nunca falhamos, nunca escondemos a nossa carteira de crédito. Portanto, quer para o Banco Central, quer para o Banco de Portugal, que consolidava com o BES. Para além do Banco Espírito Santo, que era um dos acionistas pela parte portuguesa, quem eram os principais acionistas do BES aqui em Angola? Olha, para ser muito resumido em relação a essa matéria, não temos o tempo todo do mundo, irei dizer assim, as Assembleias Gerais do BES não aconteciam do ponto de vista físico, as pessoas não marcavam presença. Ou seja, a única Assembleia Geral, ou as únicas Assembleias Gerais, em que os acionistas se deslocaram pessoalmente para assistir, foi a Assembleia Geral de outubro de 2013, que por razões, digamos, de alguma, não diria pequena conflitualidade e rebater determinadas situações que eu pessoalmente considerava incorretas, foi adiada para novembro de 2013. Sim, mas isso já explicou. O que eu precisava de saber era, durante esse tempo todo que trabalhou no banco, não conhecia os acionistas do banco, os principais? E já vão lá chegar. Então. Pronto.
quando houve essa Assembleia, em outubro, apresentaram-se os acionistas do banco. Como sabe, quem lidera uma Assembleia Geral é o Presidente da Mesa da Assembleia Geral. E os acionistas, não sei se entregaram os documentos, mas quem estava lá a representar a Porto Mil era o Jornal Copelipa. Dizia que era acionista da Porto Mil. Quem estava a representar a GNI era o Jornal Leopoldino do Nascimento. O presidente do Conselho de Administração era o engenheiro Paulo Cassoma. E estava presente o Dr. Ricardo Salgado. Portanto, eu diria que nunca aquilo tinha acontecido, foi a primeira vez. Também é a primeira vez que teve contacto com essas pessoas? Não, a primeira vez que eles fizeram uma Assembleia com esta natureza. A Assembleia Geral, eu fui avisada, por acaso até estava nos Estados Unidos, com uma semana de antecedência para vir à Assembleia Geral. Também não sabia do que é que se tratava. E, portanto, tudo o que saiu, numa primeira fase, saiu com base nessa Assembleia Geral. Pois, mas há bocadinho disse que na sua perspectiva, o banco não faliu. Mas houve uma intervenção do Banco Nacional de Angola. Sim. E porquê que houve uma intervenção do Banco Nacional num banco que não faliu? Levar ao Banco Nacional de Angola e diga que o meu banco está falido. E estes créditos são irrecuperáveis. E o Banco Nacional de Angola... E o Banco Nacional não tem mecanismos para aferir isso? Desculpe. O governador do Banco Central, do Banco Nacional de Angola, foi chamado ao Parlamento por causa do Banco do BESA. E isto, se vocês forem ver, os vossos registros, está lá. E ele foi perentório quando lhe puseram a questão relativamente aos créditos do BESA. E ele disse que, na altura, os créditos do BESA para o BNA não representavam qualquer perigo, em termos, não eram para além daquilo, do risco que existia, não ia para além daquilo que era o risco médio do setor bancário. São palavras do Banco Central. Toda a situação que veio depois, nós temos que ver as datas. As datas são o seguinte: foi em outubro de 2014, depois do BESA ir à falência, que o BESA é declarado um banco falido. Não foi antes. Portanto, até aí, ninguém tinha dito que o banco tinha falido. Portanto, não podemos esquecer isto. Nós sabemos que temos aqui uma sequência de acontecimentos. Outubro, novembro e dezembro, que é passado na garantia soberana. Se me perguntar porque é que é passado uma garantia soberana de 5,7 bilhões, eu, se calhar, do ponto de vista técnico, posso ter alguma explicação. Já agora explique. Porque não, é simples. Eu penso, na minha simples análise, o BES já estava já estava condicionado pelo Banco de Portugal a um sistema que se chama ring-fencing, que é, no fundo, ele não podia fazer mais operações dentro do grupo Banco Espírito Santo em Portugal, e estava de alerta máximo, porque as unidades como o Espírito Santo International e o Espírito Santo Financial Group já estavam a ser escrutinadas pelo Banco Central Europeu. E já se falava numa falência técnica da área não financeira do grupo. E, portanto, para mim, o que aconteceu é que, a haver uma garantia soberana, aliás, isso foi posto. Eu não estou a contar nada que não tenha sido uma evidência. A garantia soberana foi feita pelo Estado de Angola. Interessava ao BES ter essa garantia soberana. Porquê? Porque os problemas que o BES tinha em relação à sua carteira de crédito com o GES, que depois ficava com um rácio de solvabilidade ou com imparidade de cerca de 2 bilhões de euros, no processo de consolidação, estes créditos, o BES solicitou ao Banco de Portugal que não contassem para efeitos de rácio de solvabilidade. Ou seja, eram créditos que iam retirar e iam aumentar o rácio de solvabilidade do BES em relação ao grupo na totalidade. Sabe que o grupo, consolidando, o rácio de solvabilidade aumenta se o capital das várias subsidiárias for superior. E esta garantia soberana ia libertar capital, por um lado, e por outro lado ia retirar a consolidação, que era de 55% do valor. Estamos a falar em cerca de 2 bilhões e 800 milhões de dólares, 2 bilhões e 900 milhões
de dólares, que equivale mais ou menos a 2,2 bilhões de euros, que era aquilo que o BES precisava em Portugal. Portanto, para mim, isto encaixava. Mas acredita piamente que o Estado angolano ia entrar numa operação que iria beneficiar o BES em Portugal? Sem salvaguardar os interesses dos clientes do banco e dos angolanos que estavam envolvidos no banco? Eu só acredito em factos. Aquela Assembleia Geral que foi feita foi um julgamento. Não foi uma Assembleia Geral para tentar discutir e resolver os problemas do crédito do banco. Aquela Assembleia Geral foi uma acusação. E essa acusação só tem respaldo na imprensa internacional, nomeadamente no Expresso, em maio de 2014, porque até ali ninguém dizia nada, porque o Banco de Portugal rejeitou completamente e liminarmente a garantia soberana de Angola, para efeitos de rácio de solvabilidade em Portugal. Porque se tem aceite, não havia problemas no BES e não havia problemas no BES. Por esta razão que a garantia foi retirada 3 meses depois? Não sei, isso não sei, mas não posso dizer qual foi a intenção, se o Governo decidiu dessa maneira ou não, o Governo de Angola, mas o que eu sei é que isto foi feito desta maneira. E isto são factos, não estou a inventar nada, não se saiba. Por outro lado, digamos que em relação ao afastamento que tive no Banco Espírito Santo de Angola, nunca me foi mencionado qualquer problema de crédito quando foi abordado. Foi sempre problemas de relacionamento. Relacionamento com quem? Com autoridades, com pessoas, etc. E tinha esses problemas? Eu acho que não tinha esses problemas, mas enfim, não sei, na perspectiva do... Sim, mas as informações que sempre vieram ao público é do crédito mal parado no BESA. Portanto, até a altura em que saiu do BESA, o BESA tinha ou não problemas de créditos mal parados? Eu vou responder com o seguinte, eu posso estar aqui todo o tempo a falar consigo e mal parado. E eu gostaria que até hoje não foi mostrado qual foi o crédito que eles consideraram mal parado e quais foram as garantias que este crédito tinha, ou não. Já agora, quando concedia os créditos, quais eram os critérios e as garantias que tinha? Qualquer banco pedia. A situação do crédito do Banco Espírito Santo de Angola, e em termos de garantias, era igual ao que os bancos pediam. Por exemplo, o crédito, tínhamos um rácio de transformação do crédito, da carteira de crédito, muito elevado face ao mercado. Isto é uma realidade, mas não em relação ao Grupo Banco Espírito Santo. Portanto, o que nós tínhamos que fazer para crescermos, nós crescíamos de duas maneiras. Ou aumentando o risco operacional com mais agências, ou crescendo através daquilo que se considerava o crescimento, aumentando a nossa exposição no rácio de transformação de depósitos em crédito. Foi essa a opção estratégica tomada a partir de 2010, 2009, 2010, etc. E o banco cresceu a custa disso e cresceu bem. Portanto, até hoje, fala-se de um crédito gigantesco. Diz-se que o BES faliu por 2,2 bilhões. E está-se a dizer que o BESA faliu por 5,7. Não faz sentido nenhum. Portanto, agora, não sei, a questão que se coloca em relação à matéria dos créditos, só falam em créditos e montantes, o total. Mas ainda não fizeram um breakdown desse crédito. Quais foram as empresas de facto e as garantias que elas tinham que levaram a que se pronunciassem os acionistas que estavam falidas? Qual é a razão que leva o descontínuo de um banco, que é o BESA, e a entrada de um banco económico que até agora, quer ativos, quer passivos, passaram de um lado para o outro e continua a trabalhar. Portanto, o BESA, a única coisa que mudou foi o nome. Houve de facto um aumento de capital, mas houve um aumento brutal da carteira de crédito. Aliás, o senhor disse isso no Parlamento português, quando esteve lá na Assembleia Portuguesa, onde dizia que o BESA tinha dado mais crédito
após a sua saída, ou seja, o seu sucessor, no caso o Rui Guerra, tinha dado mais crédito, tinha concedido mais crédito que os créditos que... Essa informação procede? Realmente houve um aumento da carteira de créditos depois da sua saída? Consultem os relatórios e contas e lá estão. Por exemplo, eu quando saí do banco, a carteira de crédito era de cerca de 6,5 ou 6,4 bilhões de dólares. A carteira de crédito em 2014, outubro de 2014, estamos a falar num ano, nem chegou a 2 anos, passou para 9 bilhões. Eu não percebo como é que um banco está falido, com os mesmos ativos e passivos, passa uma carteira de crédito de 6 bilhões para 9 bilhões. Mas isto está registado no processo de solvência. Portanto, é uma situação que é factual. Muito bem, mas o senhor também, entretanto, ainda no quadro desse processo do BESA, é acusado de, pelo menos das informações públicas que andaram aí nos jornais, o senhor é acusado de ter desviado 745 milhões de dólares do BESA no período até 2012, a altura em que saiu. Sim. Essa informação procede? Isso de tudo sai da Assembleia Geral. Uhum. Deixe-me dizer que a Assembleia Geral foi um ato acusatório. E de facto, a Assembleia Geral, quando é feita, não é feita por forma a tentar resolver os problemas da carteira de crédito, era para julgar uma pessoa. Uhum. E, portanto, lembro perfeitamente como é que foi feita a Assembleia, a abertura da Assembleia Geral. Mas houve ou não essa acusação? Quer dizer que resulta da Assembleia Geral e resulta de uma situação que tinha a ver com contas, diferenças de contas, de valores de contratos de empréstimos imobiliários que, por um lado, eram relacionados com o Grupo Espírito Santo, por um lado, o Grupo Espírito Santo, a ESCOM, dizia que era um determinado valor, e por outro lado, o crédito que aparecia era outro, completamente diferente. E, portanto, todas essas diferenças e coisas que foram postas não foram suportadas por documento absolutamente nenhum. E, portanto, aquilo foi-me apresentado, quanto às transferências, vou dizer, pronto, foram pessoais, disseram, 700 milhões de dólares tirei desviado do banco. Acha que alguém desvia 700 milhões de dólares sem dar conta de um banco, nomeadamente um acionista como o BES, que tinha todas as condições. O senhor tinha ações no BESA, não era? Fui acionista do BESA, sim. Vamos falar dos seus investimentos, e porque estamos a falar dos valores que foram desviados ou não desviados. Já agora, qual é a proveniência da sua fortuna? É só uma coisa, eu quando fui para o BESA nunca teve resultados negativos. Uhum. Eu tinha um excelente salário, não lhe vou dizer qual, obviamente, e tinha, de facto, uma participação de todos os resultados no Banco Espírito Santo, Angola. 3% dos resultados iam para a Comissão Executiva, que era reduzido nomeadamente para mim. Eu com isto fiz várias aplicações, obviamente. Eu tinha um banco quando herdei, portanto, quando estive à frente, não fui eu, foram os membros da Comissão Executiva e todos os trabalhadores, que tinha fundos de 5 milhões de dólares. E ao fim de 10 anos, o banco tinha fundos próprios de 1 bilhão. Quando foi vendido à Porto Mil, o valor do banco em 2009 estava avaliado em 2 bilhões e meio. Portanto, eu, naquilo que foi possível fazer, aproveitei todas as oportunidades que o mercado angolano deu e fiz aqui o meu dinheiro e fiz a minha fortuna, claramente. Parte dela saiu daqui. E parte dela saiu do mercado de capitais internacionais, isso não tenho dúvida nenhuma. Expatriou essa fortuna? Parte dela fazia parte de um contrato expatriar. Eu, quando vim para aqui, o banco com licenciamento do mercado feito pelo BNA, para todos aqueles que vinham do BESA, que era do BES, o BES pagava, com esse contrato de divisíveis correntes, os meus salários e bónus e essa participação nos resultados lá fora. Mas acha que expatriou esse valor de forma legal, de forma justa? Claro, se eu estou a dizer que tenho esse contrato de divisíveis correntes, vou fazer desde o início, falei de forma justa. Portanto,
Neste momento é uma fortuna avaliada em quanto? Pode dizer? Não, isso não sei. Não tenho nem vim aqui para ter a veleidade de dizer estar a avaliar fortunas ou não estou fortunas. Eu acho é que fui convidado para este programa para esclarecer o que é que se passou no BESA. Está à vontade para dar essa informação ou não? É uma informação pessoal? Não, mas eu não faço isso porque eu não trato os problemas do ponto de vista pessoal. Eu trato do ponto de vista institucional. E o que estamos aqui a falar é de um banco, que é o Banco Espírito Santo de Angola, que causou muito dano a mim e a minha família e que eu nunca tive a oportunidade de explicar. Se quisermos falar sobre isso da Assembleia, o que é que se passou na Assembleia e como foi feita, estou completamente à vontade para esclarecer. Acho que já esclareceu o suficiente em relação à Assembleia. O que eu lhe queria perguntar, na verdade, é que investimentos é que tem aqui? Muito recentemente disse que queria fazer investimentos em Angola, queria reinvestir em Angola, ou sei que tem alguns investimentos aqui em Angola, mas queria investir, em que ramos é que pensa investir, vai repatriar essa fortuna que expatriou, como diz, de forma legal para fora do país, vai investir no país, o que é que vai fazer? A minha ideia, isso foi muito concreta logo do princípio. Eu tenho vontade, sempre tive vontade de investir no meu país. Eu quando saí de Angola, foi porque os angolanos não quiseram, o Estado não quis. Quem é que não quis? Foi-me dito diretamente pelo jornal e pelo dia de nascimento. Para não continuar em Angola? Não continuar em Angola. Quer dizer, eu fiz uma pergunta a eles, se não me queriam por causa da acusação. Eu vou dizer o seguinte. Eu tentei ajudar o banco e propus-me ajudar o BESA. E fui confrontado em dezembro de 2013, quando me fizeram perguntas para a identificação de cliente e tal. Mandava sempre informações e já estou disponível para ir para aí e prestar as informações. O engenheiro Paulo Cassoma chamou-me, porque eu já o conhecia há algum tempo, e ele disse-me claramente que se eu não aceitasse determinado tipo de condições, que poderia ter represálias. Quais eram as condições? As condições tinham a ver com o seguinte: assumir toda a responsabilidade de aquilo que eles diziam, da falência ou dos créditos mal concedidos. Aliás, quem abre a sessão é o Dr. Ricardo Salgado, numa hostilidade brutal. Eu não tive por parte dos angolanos nenhuma defesa. Estavam todos favoráveis ao presidente do Banco Espírito Santo. E o que ele me disse é que ia reportar o presidente Zé Eduardo no dia seguinte e que se eu não aceitasse aquelas condições, que eu poderia sofrer consequências, inclusive à prisão. E, portanto, quem está numa Assembleia Geral, em que está ao lado o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar, do outro lado o assessor do Presidente da República, e em frente o secretário-geral de um partido, que era o MPLA, a partida não tem liberdade nenhuma para dizer o que pensa, quando todos eles estão contra mim. Portanto, eu não tive palavra, não tive hipótese de me defender. E durante este tempo todo, mantive-me calado e tive que me defender à volta do mundo. E isto é que nenhum jornalista tentou procurar a verdade. Porque é que eu saí do país? Porque eu saí do país não foi porque eu quisesse, é porque não havia condições e houve chantagem direta para que eu não continuasse nesse país. Portanto, esta é a verdade. E em todos os países que eu tentei, às vezes até investir e dar, eu tinha problemas graves, porque o problema era sempre de Angola. Deixe-me dizer outra coisa que pouca gente sabe. Diga. Eu fui o primeiro angolano a ser acusado pelo Estado de Angola fora de Angola. Eu não sei quantos foram muitos. Mas eu fui-me defender, porque o Estado de Angola constituiu-se assistente. Foi acusado onde? Em Portugal. Por uma coisa que depois veio ser arquivada e o Estado disse que não havia nada e portanto não havia crime absolutamente nenhum. Durante 7 anos, foi em 2010, ainda estava no BESA, quando isso aconteceu. E eu tive que justificar a vários Estados do mundo, nomeadamente na Suíça, na Inglaterra, nas Maurícias, como vocês sabem, e em outros países, tudo aquilo
cuja fonte foi Angola. E, portanto, dizer que não há nada, que as coisas não são conhecidas, não. Isto é factual. E é outro facto que existe. Muito rapidamente, vamos ao intervalo. Mas só para acabar. Sim. Só para acabar. Está a falar de justiça, está a falar de tudo isto. O procurador que foi acusado de corrupção em Portugal foi exatamente o procurador que deixou todos os outros casos livres e o meu fui acusado. Eu fui o único, ele estudava o dossiê dos angolanos, eu fui o único angolano que ele levou o processo à frente da acusação. E eu comecei como testemunha e acabei como arguido. Muito bem, Álvaro Sobrinho, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Quando voltarmos, vamos continuar a falar dos seus investimentos, já dos investimentos que quer fazer em Angola, dos negócios que tem, e vamos falar do seu Sporting. Portanto, aos telespectadores, voltamos já, estamos na grande entrevista com Álvaro Sobrinho, o antigo presidente da Comissão Executiva do Banco Espírito Santo Angola. Até já, boa noite. Essa ruiva é fogo. É intensa, cheia de classe. Essa ruiva é diferente, adora ser diferente. E tu não vais ficar indiferente. Com ela a vida ganha cor e muito mais sabor. Essa ruiva sabe tão bem. Nova Cuca Ruiva, partilha o prazer. As manhãs são suas, mas ao meu lado, claro. Juntos faremos a melhor festa matinal da sua televisão. A sua manhã. A sua manhã. Com Ebusa GBCAF. A nossa África é o berço da humanidade. Quanta honra, quanto orgulho. Um privilégio que, no entanto, acarreta responsabilidades e grandes responsabilidades em relação ao resto do mundo. De segunda a sexta-feira, no ar e consigo o programa África Hoje. E aos fins de semana, o compromisso é com o Jornal África. A melhor pintura estética da África acontece aqui, no seu magazine sobre o berço da humanidade. A Edna, o Tomás e a Sara fazem parte de um time muito especial. Eles trabalham no Grupo Boa Vida e contribuem para que a empresa gere mais empregos e renda para os angolanos. São diversos negócios que proporcionam trabalho para que cada vez mais pessoas e suas famílias tenham o seu sustento. Além do salário garantido todo o mês, a empresa oferece benefícios que contribuem para o bem-estar de cada colaborador. Grupo Boa Vida, um contributo para o crescimento de Angola e dos angolanos. Qualificar, o novo aplicativo móvel que permite consultar mais de 3.000 cursos em mais de 500 instituições de ensino e formação distribuídas por todas as províncias do país. Estás preparado? Decide o teu futuro. Aplicativo Qualificar. A tecnologia ao serviço da formação. Uma iniciativa do Governo de Angola. Arrendamento urbano em Angola. Denúncia do arrendamento. Obra de Domingos Exata, jurista e professor universitário. O que é o arrendamento urbano? Qual é o regime jurídico aplicável à transmissão por parte no arrendamento para a habitação?
Estas e outras questões, agora escritas e sintetizadas numa só obra de Domingos Isata. Arrendamento urbano em Angola. Denúncia do arrendamento. Lançamento e apresentação dia 11 de setembro em Luanda, no Memorial Dr. António Agostinho Neto. Dia 15 de setembro na Administração Municipal de Lubito, para estudantes, gestores, políticos, juristas, comerciantes e sociedade civil. Um país se constrói com homens e livros. Adquira já a sua obra. Essa ruiva é fogo, é intensa, cheia de classe. Essa ruiva é diferente, adora ser diferente, e tu não vais ficar indiferente. Com ela a vida ganha cor e muito mais sabor. Essa ruiva sabe tão bem. Nova Cuca Ruiva, partilha o prazer. Mais uma vez, boa noite, bem-vindos à segunda parte da grande entrevista. O nosso convidado é o Álvaro Sobrinho, antigo presidente do Conselho, presidente da Comissão Executiva do Banco Espírito Santo, do ex-Banco Espírito Santo Angola. Nessa segunda parte da nossa entrevista vamos falar de um episódio que aconteceu muito recentemente. Tem a ver com as Ilhas Maurícias, tem a ver com a Presidente das Ilhas Maurícias, que colocou o seu lugar à disposição. Alegadamente, e mais uma vez pelas notícias que vieram ao público, o senhor tentou corromper a Presidente das Ilhas Maurícias. Isso aconteceu? Não. O que é que aconteceu? Acho que já expliquei na TPA, mas volto a explicar. Pois, e já agora em direito eu explico. Fundamentalmente nas Ilhas Maurícias o que acontece é que a Presidente está numa fase de investigação que não tem a ver só com o chamado cartão platino. Tem a ver com uma medida que ela tomou relativamente à criação de uma comissão de inquérito para averiguar as notícias que vinham nos jornais relativamente ao facto de ela estar envolvida em atos menos lícitos, nomeadamente a utilização deste cartão chamado cartão platino. E, portanto, no âmbito, quem ofereceu o cartão? No âmbito desta investigação, eu quando estive nas Maurícias para ver as empresas que ainda lá têm, porque obviamente constitui empresas lá. Sim, mas quem ofereceu o cartão ao Presidente? Diretamente, sim, foi a Bill e Melinda Gates Foundation. A Bill e Melinda Gates Foundation usou o PEI como trust, não foi o Álvaro Sobrinho, foi todos os trustees do PEI, nomeadamente, se quisermos traduzir isso um bocado aqui para coisa, serão eventualmente administradores do PEI que são britânicos e são de várias nacionalidades. O senhor também é administrador? Eu era o presidente. Presidente, sim. Era o chairman. E é uma charity em Londres, pela qual eu tive que ser escrutinado para ser chairman, e que o Bill e Melinda Gates Foundation fez uma dotação de $400 mil, exatamente porque esta Presidente das Maurícias era vice-presidente do Planet Earth Institute em Londres e no PEI Foundation nas Maurícias. Portanto, no fundo é uma subsidiária, se quiser, do PEI UK. No âmbito disto, foi claro no contrato até assinado que o dinheiro disponível, aquele dinheiro que estava disponível, que eram os $400 mil, tinham que ir para uma conta especial que se chama uma escrow account, que tinha só como objetivo o seguinte: a promoção da ciência e tecnologia em África e aquilo que eles chamam de advocacy, que é tentar arranjar patrocinadores para a ajuda de estudantes universitários em África. E, portanto, para movimentar, só havia uma pessoa capaz de movimentar aquela conta e permitido movimentar aquela conta. Quem era a pessoa? Era a Presidente das Maurícias. Está lá explícito no contrato. Para fazer aquilo, para ela se deslocar, para pagar hotéis, para fazer as viagens, etc., foi emitido um cartão de crédito, como se é emitida qualquer conta. E ela usou o cartão de crédito não para aqueles fins que estavam estabelecidos no memorando, no contrato que tinha feito com o Planet Earth Institute, e comprou outras coisas que não estavam no âmbito daquele contrato. Mais tarde,
ela deu-se conta de que tinha acontecido e reembolsou. Isso gerou uma polémica muito grande. O senhor é investigado? Não sou investigado porque eles pensavam, não tinham o contrato e pensavam que eu é que tinha posto lá o dinheiro. E, portanto, como isto agora nas Maurícias foi esclarecido, ninguém sabia que tinha sido o Bill e Melinda Gates Foundation a meter este dinheiro, porque eu nem sequer era o CEO, eu não era o presidente executivo do PEI, eu não passava tempo lá, eu era um presidente não executivo. Portanto, o que aconteceu foi nas Ilhas Maurícias, os status deste cartão iam diretamente para a conta para a casa da Presidente. Portanto, não há dúvida em relação a essa matéria. Acho que essa matéria com o ICAC, que é o órgão que investiga a corrupção nas Maurícias, eles nem sequer tinham este contrato, fui eu que os dei. Portanto, levaram 7 dias a investigar o senhor para mostrar um contrato, para ler um contrato, os termos do contrato? Tinha outras coisas. Quais eram as outras coisas? Por exemplo, acesso ao VIP Lounge. O VIP Lounge equivale aqui ao, como é que se chama, ao nosso protocolo de Estado. A Presidente das Maurícias tem o direito de convidar, e de acordo com a Constituição, quem lhe interessa, quem lhe interessa, os convidados dela. Mas isso é até aprovado pelo Gabinete do Primeiro-Ministro. E eu tive 4 acessos, eu e os trustees do PEI, tivemos acesso ao VIP Lounge. E eles achavam que este acesso estava a corromper a Presidente das Maurícias. Portanto, é só isso, não é mais nada. A partir de determinada altura, eu até deixei de ter acesso porque o outro lounge era melhor que aquilo, que o lounge oficial, e passei a ir para o privado. Portanto, tive 2 dias nas Maurícias para explicar isto. 2 dias ou 7 dias? Não, 2 dias só para explicar o acesso ao VIP Lounge. E os outros dias era para explicar os investimentos imobiliários, era para explicar a parte do cartão platino e esta relação que tinha com a Presidente, e a outra, as fontes que provinham os fundos. Mas tudo foi explicado. Mas foi por esta razão que o senhor decidiu desinvestir nas Ilhas Maurícias? Não, eu já estava tirando aquele peso que eu tinha e que disse há bocado, que eu não era persona não grata no meu país. Passei esta fase de persona não grata e decidi investir no meu país. Só saí de Angola porque não me queriam aqui. E, portanto, agora eu vou regressar. Eu tenho vários investimentos, aliás, eu invisto mais no meu país do que fora. E, portanto, fui obrigado a ir para fora. Nas Maurícias foi por mera casualidade. E vai investir aqui em que ramos? Olha, estou a estudá-los. Eu sou banqueiro. Sou banqueiro há muitos anos. Portanto, e tenho esta atividade ainda na área bancária. Vai repatriar todo o seu capital para aqui? Para o país? Não. Vou repatriar o capital, que achar que é suficiente, não vou pegar, por exemplo, está a falar de capital, há 2 maneiras de ver, o capital financeiro ou não financeiro, porque há investimentos em imóveis, etc. Se calhar está a falar no financeiro. Sim, vou fazer tudo para repatriar tudo o que tenho. Mas vou estudar cada projeto. Eu tenho muito interesse em investir, por exemplo, na aquacultura. Penso que é muito interessante, são projetos muito interessantes aqui no nosso país. A área dos genéricos, da saúde também, eu penso que são áreas importantes, porque é uma parte que, digamos, não consome divisas, e nós temos aqui problemas graves de saúde pública, e a ideia é, se conseguirmos produzir cá estes medicamentos, provavelmente teremos maior eficácia no combate a certas doenças. São ramos que eu tenho identificado até ao momento para alocar o meu capital e, obviamente, o turismo. Eu já o estou e já o estou a fazer e vou continuar. Já agora, e porque estamos a falar de repatriamento de capitais, apesar do senhor repatriar voluntariamente o seu capital e não fazer dentro da presente lei de repatriamento, que leitura é que faz da lei de repatriamento de capitais? Que foi recentemente aprovada no Parlamento e que tem um período que vai até dezembro, o período de repatriamento voluntário, e depois há uma fase coerciva. Eu acho que se faz um bicho de 7 cabeças naquilo que o Governo está a fazer, e bem.
Angola não foi o único país a fazer isso. Por exemplo, bem recentemente em Portugal, quando houve aquele perdão chamado perdão fiscal, em que as pessoas tinham dinheiros fora e pagaram uma taxa, pelo menos para mandar o dinheiro para Portugal e ser tributado, não foi só Portugal que fez, vários países fizeram isso. Angola está a fazer isso para incentivar os investidores, nomeadamente angolanos, a investir no seu país. E só o facto de haver por parte do governo esta iniciativa incentiva o investimento dos angolanos. Há muita gente que eu compreendo que tenha sérias dúvidas em relação a determinadas matérias que têm que ser melhoradas. Isso tem, nomeadamente da parte da legislação. Nós não podemos querer ser uma economia de mercado e ter práticas de economia centralizada. Nós temos que ser carne ou peixe, porque nós hoje temos um sistema extremamente burocratizado, extremamente centralizado, com leis complexas. Nós não temos ainda um mercado de capitais a funcionar que permita fazer aquilo que o governo podia aliviar muito a despesa pública, nomeadamente as privatizações. Portanto, há muitas empresas públicas que são deficitárias e o Estado podia aliviar com uma melhor gestão, fazendo privatização dessas empresas. O mercado de capitais que nós temos, que a CMC, como sabe, constituída há muito tempo, mas não temos cotações, não temos empresas cotadas. Nós temos graves problemas, por exemplo, na banca, no setor bancário, que nós não temos matchings entre aquilo que é o passivo e o ativo dos bancos, daí o problema também de muitos bancos hoje falou-se do BES hoje, se calhar, se fizer uma análise da banca em Angola, está praticamente com dificuldades incríveis, até de fazer transferências em kwanzas, não é? Portanto, porquê? Porque nós temos crédito a 5, 6, 7 anos, e depois o que financia esse crédito só são depósitos de clientes. Portanto, nós não temos a hipótese de emitir papel comercial ou obrigações privadas por forma a cobrir esse gap que existe de um passivo de curto prazo que faça um ativo de longo prazo. Portanto, este tipo de instrumentos financeiros são importantes para financiar o sistema produtivo angolano. Por exemplo, uma empresa que queira fazer um investimento que dure 3, 4 ou 5 anos, ao fazer um financiamento no banco, vai ter uma pressão muito grande sobre a taxa de juros e uma pressão muito grande relativamente às maturidades. Portanto, os bancos hoje já não emprestam a muito longo prazo. E há investimentos que são de valor acrescentado para a nossa economia que têm que ter outros instrumentos que não um crédito. E isto é uma via que eu acho que o mercado de capitais deveria funcionar. Uhum. Estava a identificar as áreas que querem investir em Angola, portanto já falou da agricultura. Quais são as outras áreas? Portanto, vai continuar a investir já vamos falar do setor da mídia, onde também tem participações, mas quais são as outras áreas? São essas que estão identificadas e são essas que eu tenho business plans, ou planos de negócio, em que parecem ser rentáveis e que têm alguma experiência e pessoas vocacionadas para isso. Eu não posso avançar com áreas, mas eu não invisto para perder dinheiro. Eu gosto de ganhar dinheiro e ainda bem, porque empresas falidas não são empresas saudáveis e, portanto, se quiser progredir, tem que ser empresas que apresentem resultados positivos. Nestas estão identificados planos económicos que são viáveis e que já são áreas que têm alguma experimentação e algum know-how já existentes em Angola. A única que falta aqui é de genéricos. De facto, há um plano económico feito, mas não há, digamos, em África, nenhuma experiência com os genéricos. Eu penso que isto será interessante. Porquê que só agora quer investir em Angola? Já lhe disse. Porque até aqui não era... Nunca encontrou espaço? Não. Nunca fui bem-vindo. Sente-se, e hoje sente-se bem-vindo? Hoje sinto. Bem-vindo. Hoje sinto que maior liberdade. Olha, por exemplo, esta entrevista. Se calhar há 2 anos não estávamos aqui a falar dessa maneira. Mas também o senhor há 2 anos estava completamente fechado, não queria falar para ninguém. Podia? Podia. Então. Fazia-me esta entrevista? O programa já existe há quase 2 anos? Não acredito. Nestes termos não acredito. Mas enfim, todos nós sabemos que há melhorias na situação da liberdade de imprensa.
há melhorias naquilo que podemos hoje dizer, há um espaço democrático que tem havido, não há censura, não há a intimidação e a chantagem que têm vindo a esvair-se. É difícil, muito difícil, foram muitos anos, mas há uma intenção grande que isso mude e, portanto, só não... as pessoas percebem, qualquer pessoa, por exemplo, percebe aquilo que eu estou a dizer. E, portanto, eu acho que não vale a pena acrescentar mais nada. Eu sinto-me bem no meu país, sinto-me bem a investir no meu país, porque eu quero que os investidores angolanos entrem no país e invistam. Quando há essa intenção e há essa crença, é porque é genuína. Quando alguém diz ao outro que não é bem-vindo, mesmo sendo uma pessoa que tenha nascido aqui e tenha todo o percurso que eu tenho 56 anos de idade, e me digam assim, não é bem-vindo, eu não posso estar aqui. Muito bem. Tem uma incursão no ramo da mídia, tem 2 títulos, portanto, é dono de uma empresa que detém os semanários, o novo jornal e Expansão. Porquê que entrou para o ramo da comunicação social? Usa jornais como uma forma de defesa ou porque gosta desse? É uma pergunta muito interessante. Eu, para já, não tenho nada a ver com o jornal Expansão. Tive a ver com o Grupo Score, fui acionista do Grupo Score, e gostei muito de lá estar e participar, e o Expansão pertencia ao Grupo Score. Depois, por razões estratégicas, houve ali um spin-off da operação e o Expansão passou a estar com outros donos, não foi comigo. Em relação ao Novo Jornal, sim, eu adquiri o Novo Jornal foi, mas em circunstâncias atípicas. Quais são as circunstâncias? O que é que considera as circunstâncias atípicas? É assim, eu não fui deliberadamente comprar ao Grupo Espírito Santo o jornal, porque queria... Então, como é que o jornal foi passar a nova vaga? Não, solicitaram-me, o dono do Novo Jornal é a White Capital, e eu comprei diretamente o jornal à ESCOM, que era do Grupo Espírito Santo. As razões que apontaram, eu fui no fundo um chamado, se quiser, um veículo em que aceitei, numa primeira fase, comprar o jornal para depois revender e passar o jornal a outro grupo económico. E é o que eu estou a tentar fazer agora. Portanto, eu nunca investi no Novo Jornal com a intenção de Novo Jornal, 70% do Novo Jornal pertencia a Quem pediu-lhe para comprar o Novo Jornal? Isto guardo para mim. Mas não acho que deva desvendar coisas que, claramente, não vou fazer neste programa. A única coisa que eu tenho que dizer é que não comprei o Novo Jornal porque gosto de entrar nos mídias. Não comprei o Novo Jornal e outros jornais em Portugal porque gosto de entrar nos mídias. Não, os mídias, uma pessoa perde dinheiro, eu não gosto de perder dinheiro. Tem jornais em Portugal? Comprou também jornais em Portugal? Tive jornais em Portugal, claro, isso é público. Quais eram os seus Sol e o I. E o que é que fez? Continuou? Não, desinvesti completamente, mas o Sol e o I tiveram exatamente o mesmo corpo de investimento. Não foi um investimento que eu tivesse feito, mas foi algo que se achou necessário que um empresário com a minha dimensão tivesse na altura. E, portanto, daqui eu não esclareço mais nada. Quando eu achei inoportuno investir, porque aquilo estava a criar mais danos, se me perguntar quantas vezes fui aos jornais, eu nunca fui. Ninguém me conhece no Novo Jornal, nunca lá fui. E no caso do Novo Jornal aqui, vai vendê-lo a quem? Isso também não digo. Não digo, mas não faz parte do meu core business, não estar nos mídias. O Novo Jornal é um jornal de grande reputação no nosso país, ganhou como meritocracia, mas não sei ainda. Há interessados, não posso dizer quais são, mas não vou ficar com o Novo Jornal. Há especulações do senhor também querer criar uma estação de rádio, portanto, isso procede ou não? Essa informação procede ou não?
Se eu estou a dizer que nunca mais quero ver os mídias à minha frente como investidor. Mas porque é esse pavor em relação às mídias? Dão prejuízo? Ou... Não tem nada a ver com uma coisa com outra. É melhor, as pessoas que são acionistas dos jornais privados têm sempre uma pressão muito grande. Isso não é o meu core business. Eu não sei de imprensa, não é para aí que eu estou vocacionado. Nenhum jornalista esteve comigo, eu não sei nada de jornal. E, portanto, só se deve investir em aquilo que sabe. Eu, em relação àquilo que me está a dizer, não tenho pavor nenhum, até gosto de falar com os jornalistas, mas é melhor ser stakeholder do que ser shareholder. Ou seja, é melhor ser sponsor do jornal, ser amigo dos jornais, etc. Eu gosto dessa amizade, gosto de manter essa coisa, do que ser acionista. E, portanto, a experiência que eu tenho foi uma experiência muito má por ter mídias, porque as pessoas pensam que vão ter com o acionista e é o acionista que está a pôr mais notícias e está contra A, contra B, contra C, e a liberdade de imprensa dos jornalistas, como sabe, é sempre muito particular e portanto o jornalista, por norma, como qualquer um de nós, tenta atingir os seus objetivos. E o seu objetivo é, quanto melhor for a notícia e tiver mais impacto, maior é a sua reputação. Ou melhor, mais cresce dentro do meio. Portanto, o Paulo é jornalista, sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer. Muito bem. E vai desinvestir nos mídias, mas continua, o seu investimento continua no futebol, né? Investiu 30 milhões de euros, pelo menos foram os números que vieram aqui fora, no Sporting Clube de Portugal. Vai continuar a investir ou também vai investir num clube aqui em Angola? Eu não investi 30 milhões, investi 20 milhões e não foi no Sporting Clube de Portugal. Foi em jogadores, em passos de jogadores, que se eu tivesse vendido tinha uma mais-valia de cerca de 200%. Portanto, começamos por aí. Quais são os jogadores que... Olha, por exemplo, o Bruma, o João Mário, o Rui Patrício, o William. Muitos desses jogadores eu tinha um passo de jogadores. Ou seja, eu fiz um empréstimo ao Sporting e como contrapartida eu tinha uma percentagem. A percentagem que o Sporting tinha do passo destes jogadores passou para mim, com garantia do empréstimo. Quando chegou a altura da restauração financeira do Sporting, os bancos exigiram, por causa das VMOCs, que a Oldimo, que era a empresa que eu tinha, passasse nos créditos, portanto, os jogadores, os ativos, que eram os passos dos jogadores, os transformassem em capital. E, como isto, sabe que a dívida aos bancos era cerca de 160, 140 milhões de euros, e os bancos nem sequer queriam ouvir falar de outros investidores, nomeadamente o BES e o Milênio, exigiram que, para assinar o documento, a Oldimo cedesse nesta parte. E quando chegaram ao pé de mim e me perguntaram o que é que eu devia fazer, eu tinha duas hipóteses. Ou aceitava, ou era a falência técnica do Sporting. Portanto, não me deixaram nenhuma alternativa. Eu tinha a população sportinguista, que são 3 milhões de pessoas, contra mim. A dizer que o culpado da falência tinha sido eu. Portanto, a entrada no capital deve-se a isso. Mas vai continuar? Eu vou continuar como acionista? Sim. Sim, claro. E pensa em investir em algum clube angolano ou não? Já que parece-me gostar de futebol. Eu gosto de futebol. O meu clube de sempre foi o Atlético. O meu pai era do Atlético, quando eu era miúdo ia assistir os jogos do Atlético. Sim, mas o Atlético já não existe. Está a falar do Petro de Luanda, não é? É isso que eu ia passar. Como o Atlético não existe, houve de facto as pessoas do Atlético, na altura do Sr. Hermínio Escórcio, ele ajudou a formar o Petro Atlético, porque ele no fundo acho que era o diretor-geral da Sonangol, e portanto como tinha ali alguma facilidade, porque o Atlético foi sempre o clube dos revolucionários, das pessoas sem dinheiro, ajudou ali a dar um plus e transformou em Petro Atlético. Se quiser, pronto, o meu clube, por esta mudança, passou a ser o Petro Atlético. Tenho uma estima pelo Petro Atlético. E vai investir no Petro Atlético? Quem sabe? Se me perguntar se com estes desejos de investir em clubes eu de facto irei apoiar o Petro Atlético quando for necessário, sim, claro. Se houver um clube angolano a investir
ou no fundo a ajudar a ir para a frente é o Petro Atlético. Mas há bocadinho, antes quando estávamos a falar do Sporting, há uma pergunta que eu não podia deixar de fazer. O Sporting teve muito recentemente eleições, portanto elegeu um presidente, Frederico Varandas. Qual é a sua relação com ele? Portanto, é um presidente ideal para o Sporting nessa fase em que o clube estava a viver? Oxe, fase que ainda está a viver, não é? Eu não sei, eu não avalio pessoas. Eu tive o Frederico Varandas antes quando se candidatou, foi ter comigo, explicou o projeto que ele tinha para o Sporting. E é um projeto viável para o Sporting? É um projeto que ele desenhou para o Sporting, que se é viável ou não, eu não sei. Porque sabe que os estudos de viabilidade têm sempre uma margem de erro muito grande. E para se fazer um estudo de viabilidade como o dele, era necessário saber a situação que o clube hoje atravessa. E acho que nenhum dos candidatos, com uma exceção ou outra, sabe a real dimensão da situação financeira do Sporting, da situação desportiva, etc. E, portanto, penso que o que ele me apresentou como projeto vai ter que ser provavelmente ajustado. Álvaro Sobrinho, ambiciona um lugar político, um cargo político em Angola? Nunca, não. Eu não tenho essa ambição, eu sou empresário e a minha vida nunca foi. Mesmo no auge da sua carreira bancária, enquanto esteve à frente do banco e que o banco dava resultados positivos, portanto nunca ambicionou, por exemplo, ser um governador do Banco Central ou ministro das Finanças? Não, nunca. Não, isso não. A minha ambição, eu sou empresário, eu sou banqueiro, em primeiro lugar. E é aquilo que eu sei fazer. Se um dia tiver que dar um contributo ao meu país em áreas que eu tenha alguma expertise e possa ajudar, não hesitarei. Mas eu nunca tive ambição em ser político ou ocupar qualquer cargo de Estado ou ser governador do Banco Central, não foi. Aliás, eu nunca fiz carreira na função pública, eu sempre fui privado. Portanto, estou há muitos anos a trabalhar na atividade privada e é aí que eu me sinto bem a fazer. Estamos na fase final da nossa entrevista e eu queria assim, respostas muito telegráficas de algumas pessoas que eu lhe quero perguntar. Qual é a sua relação com o Ricardo Salgado? A minha relação com o Ricardo má. Nem sequer falam? Não. É inimigo? Não. Não é? Não. E não falam por causa do passado do Beza ou existe mais algo? Não, porque o general nunca abandona as suas tropas. E ele abandonou, e acha que ele abandonou? Acho que ele mentiu daquilo que disse. E em relação aos acionistas angolanos do ex-Beza, qual é a sua relação? Eu não tenho relação com eles. O quadro, o cenário é igual ao do Ricardo Salgado? Não é igual ao cenário do Ricardo Salgado de maneira alguma, porque o Ricardo Salgado fez-me ataques pessoais, fez ataques completamente despropositados, aliás, que merecem até queixas-crime, mas nenhuma dessas pessoas que eu mencionei eu fiz. Agora, eu não tenho relações com essas pessoas, nem tenho intenção de existir. Muito bem, Álvaro Sobrinho, muito obrigado por ter vindo à TPA e ter concedido essa grande entrevista, onde, enfim, falou do Beza, falou dos investimentos, falou dos seus negócios e das suas, nessa última parte, das relações que tem com determinadas pessoas. Nós agradecemos o facto de ter assistido ao nosso convite e esperamos que venha mais vezes. Não, eu estou cá. Obrigado. E aos telespectadores, termina assim a grande entrevista. Hoje o nosso convidado foi o Álvaro Sobrinho, antigo presidente da Comissão Executiva do ex-Banco de Espírito Santo Angola, Beza, é empresário neste momento e tem intenções de investir em alguns setores aqui da nossa economia nacional. A todos vocês, continuação de boa noite. Teremos a grande entrevista daqui a 15 dias com mais um convidado. Boa noite até.